Bom dia, manhã de quinta-feira, dia 26 de março. Estamos começando o nosso Na Hora do Café. Agora aqui já com um cafezinho pronto e sendo sorvido. Hoje nós estamos tomando um café do Autêntico Cerrado, da produtora Ivanete Pérez, lá de Araguari. A variedade é Mundo Novo. E se você tem interesse nesses cafés, quer saber mais, esse aqui é da nuancecafés.com.br. Se estiver aqui em Brasília, esse produto está à venda lá na Black Prime Café, na Feira dos Importados. Chegamos a 75 mil inscritos, é uma batalha, é uma luta, porque até o momento nós não gastamos nenhum centavo em impulsionamento. No entanto, sempre contamos com a participação, com o apoio, com a parceria sua, que divulga, que compartilha, que indica, e também alguns parceiros como o Jornal da Cidade Online. Ter atingido 75 mil inscritos com o canal no ar desde o dia 14 de maio do ano passado, para nós é uma baita de uma conquista. E queremos que você continue se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando o conteúdo, sendo possível, colaborando, participando inclusive financeiramente para a manutenção do nosso canal. Uma última sugestão nessa abertura seria de você acessar o site Cartapolis, onde está a minha coluna desta semana. Já está no ar, já está bem acessada, então você saberá um pouco mais do Museu Vivo da Memória Candanga. Se vocês conhecer lá, você vai ver como eram as construções nos primórdios de Brasília. É muito legal, é bem perto do plano piloto, é inacreditavelmente o museu mais agradável de Brasília, mas também é o mais desconhecido e é o mais abandonado de todos. Mas é um lugar muito especial. A nova diretora tem muitos planos, muitos projetos para o local. Tomara que consiga implementá-los. Vamos girar as notícias. O INPE, responsável pela organização do Enem, está avaliando a possibilidade de suspensão ou adiamento das provas do Enem desse ano. O exame seria aplicado digitalmente nos dias 11 e 18 de outubro e no modelo tradicional nos dias 1º e 8 de novembro para mais de 3,5 milhões de estudantes, o que está levando à questão do coronavírus e também a suspensão das aulas nas redes pública e privada em vários estados. Mais notícias para nós. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, adiou ontem, quarta-feira, a votação nacional de mudanças constitucionais que o tornariam eterno, perpétuo e permanente lá na Rússia. As razões, o avanço do vírus chinês também na Rússia. A gente não encontra notícias. Hoje, por sinal, o Sputnik News, o meu stand-up de notícias diário, estava fora do ar. E um ativista de oposição, Andrei Pivovarov, inclusive falou que ir adiante com a ideia da votação em pleno período de pandemia seria dar uma festa durante uma praga. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Galdemir Haroldi, se reuniram ontem por videoconferência para acertar medidas que garantam o abastecimento de produtos essenciais. Eu fiz um vídeo anteontem sobre essa questão dos caminhoneiros que não conseguem alimentação, que não conseguem muitas vezes nem abastecer seus caminhões, que enfrentam problemas com borracharia, se tiverem problema de doença não são atendidos, enfim, são brasileiros que mantêm o Brasil em funcionamento e que enfrentam também essa ideia, na minha opinião, até certo ponto, maluca de isolamento e confinamento total. O número de mortes decorrentes
do Covid-19 chegou a 57, conforme dados atualizados pelo Ministério da Saúde ontem. Eu dei uma pesquisada nos jornais e nos sites, né, nessa madrugada, e não havia novos dados. As mortes ocorreram fora do eixo do Rio-São Paulo pela primeira vez, acontecendo em Pernambuco, uma pessoa de 86 anos, no Rio Grande do Sul, uma de 91, e no Amazonas não houve indicação da faixa etária. Uma notícia também pouco difundida: 2 aviões Hércules da Força Aérea Brasileira realizaram o resgate de 66 brasileiros que se encontravam retidos em Cusco, do Peru. Eles pousaram ontem à tarde em Porto Velho. A informação foi divulgada em nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa. Eles fizeram um pouso técnico sem desembarque de passageiros lá em Porto Velho e seguiram para São Paulo. Vamos dar uma passada rápida não, né? Geral, pelo Brasil. Então vamos lá, o que nós temos de notícias pelo Brasil? Começando pelo Correio do Povo lá de Porto Alegre, o destaque do Correio do Povo: a missão dos profissionais que não podem parar em plena crise. Eu considero muito hilariante um povo da esquerda que defende o isolamento, que defende o confinamento total, mas eles querem que o ascensorista do seu prédio esteja lá, que o porteiro trabalhe, que o entregador de pizza trabalhe, que o frentista do posto trabalhe, enfim, eles querem isolamento para eles, no egoísmo tipicamente do povo da esquerda. Eu acho que precisa ser encontrado um ponto de equilíbrio, mas o confinamento, eu creio que ele, no final, nós poderemos ter um número superior de CNPJs abatidos do que de CPF, o que, no caso dos primeiros, tanto dos primeiros quanto dos segundos, é muito lamentável. Gazeta do Sul: os desafios da pecuária diante da estiagem. Lembrei dos meus tempos lá de Candelária, quando meu pai tinha um tambo de leite. Jornal NH: coronavírus não foi a causa do óbito de servidor de esteio que morreu em Canoas. Aí é preciso ter esse cuidado, porque vai ter muito esse negócio aí, né? Como eu me lembro da história sempre contada de um amigo que o cunhado dele morreu por um problema de pneumonia decorrente de transfusão de sangue, e todo mundo dizia que ele tinha morrido porque tinha contraído AIDS por orientação sexual, que não era o caso dele. Então a gente tem que ir clareando, dividindo, para deixar isso aí bem claro. Notícias do dia: Florianópolis: homem é investigado por injúria racial contra chineses em Lages. Gazeta do Povo de Curitiba: quando é hora de o Brasil decretar quarentena contra o coronavírus? Há muitas questões aí sendo debatidas. Eu procuro ter muito cuidado com essa situação para não ser leviano. Eu estou em isolamento, estou na quarentena, mas consigo trabalhar porque boa parte das minhas ações profissionais eu posso desenvolver dentro da minha casa, que tem uma estrutura boa de trabalho e também de vida. Mas tem gente que precisa ir para a rua. Quantos dos que nos acompanham aqui são autônomos? Quanto tempo eles conseguirão sobreviver? Isso as pessoas têm que pensar também, né? E é muito oportunismo. Eu sei que a situação do Bolsonaro é complicada, porque ele precisa dizer certas coisas. Pro Rodrigo Maia é fácil, pro Alcolumbre, porque eles podem empurrar para cima dos outros. Mas quem tem responsabilidade mesmo, sabe o quanto é difícil nesse momento. E quem decide nesse momento não é o Dória, não é o Witzel, não é o governador do estado. A última palavra, a ação mesmo,
parte do presidente da República. E mesmo assim, às vezes, ele sofre boicote até do Mourão, imagina. Folha de Londrina, também no Paraná. Cambé, Ibiporã e Rolândia suspendem sessões nas câmaras municipais. Diário dos Campos de Ponta Grossa, Ministério da Saúde indica remédio de malária para tratar coronavírus. Jornal do Comércio do Recife, Câmara dos Deputados aprova projeto para garantir entrega de merenda durante a pandemia. O Fluminense Niterói, Rio de Janeiro, registra a menor temperatura do ano. Foi 16 graus na madrugada de ontem, madrugada do dia 25. O friozinho típico do outono foi sentido por todo o estado. Algumas áreas na Serra Fluminense registraram menos de 10%, 10 graus. Foi o que ocorreu na zona rural de Nova Friburgo, onde o IMET registrou 9,4, temperatura mínima. Em Teresópolis, no Parque Nacional, a mínima foi de 11,5 graus e em Santa Maria Madalena fez 13,4. Folha Vitória, Justiça Federal determina entrega de 59 respiradores mecânicos ao Hospital Jaime dos Santos Neves. Tribuna do Norte de Natal, no Rio Grande do Norte, 58% dos casos suspeitos são de jovens entre 20 e 39 anos. É um dado que destoa totalmente da curva mundial de infectados, mas eu procurei ler a matéria se tinha alguma justificativa, não tinha nada. A matéria apenas reiterava a existência e a veracidade desses números. Correio da Paraíba, Justiça suspende licitação da coleta de lixo em João Pessoa. O Liberal de Belém, Mourão anuncia postos avançados de atendimento na Amazônia. A região de Itabuna, lá na Bahia, Estado registra 91 casos, mas sem óbitos. Houve 981 casos descartados. Contabiliza os casos de janeiro até as 17 horas de ontem. Tribuna da Bahia, Petrobras espera que queda de preços da gasolina chegue aos postos, para que todos nós tenhamos noção do quanto há de oportunismo e o quanto há de ganância por parte dos empresários donos de postos de gasolina. O preço do combustível nas refinarias é o mais baixo desde 31 de outubro de 2011. Tá certo? Entendo agora, na verdade, o litro de gasolina aí na bomba deveria estar em 2,80 a 3,20 no máximo, né? Mas Cruzeiro do Sul de Sorocaba, supermercados e farmácias fazem adaptações para atender clientes. O mercado vai se ajustando, vai se modelando e vai buscando saídas, né? Precisa. A Tribuna de Santos, cidade da Baixada, anunciam novos leitos. Correio, quase que eu derrubo. Correio Popular de Campinas, Viracopos, que é o grande aeroporto lá de Campinas, companhias aéreas reduzem até 90% dos voos. Diário do Nordeste, Fortaleza, chuva faz ruas ficarem alagadas e arrasta veículos em Juazeiro do Norte e Crato. Campo Grande News, comerciantes defendem que lojas voltem a funcionar por pelo menos 6 horas. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio. O estado do Maranhão, 6.670 pessoas estão desalojadas ou desabrigados por enchentes no Maranhão. Estado de Minas, viagens de trem de Minas ao Espírito Santo são suspensas. Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, aeroporto suspende voos comerciais a partir do fim de semana. Vale uma goiabada para quem acertar o nome do aeroporto de Juiz de Fora. Não pode ser o pessoal de Juiz de Fora que nos acompanha. Aeroporto Presidente Itamar Franco, claro. Itamar nasceu lá em Juiz de Fora.
Diário de contagem, Minas registra mais 2.395 notificações do novo vírus da China. Diário de Uberlândia, home office vira alternativa para quem não pode parar. Jornal de Uberaba, decreto determina a utilização de estrutura do Hospital São José ao bem da saúde pública. Não é o tema do meu comentário, mas eu quero lembrar o seguinte: esses administradores públicos são um bando de pulha e de canalha. Eles passam o tempo todo sem investir em saúde, pegam o dinheiro para inchar as secretarias com cargos comissionados, blá, 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 blá. Não investe em infraestrutura, não investe em equipamentos. Aí chega uma pandemia dessas, o que eles fazem? Vão lá e quase que desapropriam um hospital particular. Vocês já ouviram vários relatos de representações de depósitos de empresas de produtos de saúde que foram simplesmente invadidas a mando dos governos estaduais. A leviandade dos governantes no Brasil é uma coisa assustadora. Por isso que eles têm que ficar bravos mesmo com o Bolsonaro, por isso tem que xingar ele mesmo, porque ele é uma trava nesse sistema. Porque, no mais, olha as posturas do Dória, do Witzel, desses governadores do Nordeste, que autorizam a invasão de estabelecimentos comerciais para confiscar produtos de saúde. No caso aqui de Uberaba, é vergonhoso. Uma cidade próspera não investe em hospitais, daí vai lá e invade um hospital particular. Coitado dos empresários, coitado dos donos desse estabelecimento. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online, governo do PT do Rio Grande do Norte, em meio à pandemia destina 3 milhões para publicidade. Você quer o que do PT? Por que vocês acham que a mídia gosta tanto do PT? De vez em quando você não vê o Flávio Dino na Folha de São Paulo, vocês acham que isso é de graça? Vocês acham que isso é obra do acaso? Ora, se nós formos olhar os contratos que esses governos estaduais mantêm, a gente vai descobrir que tem dinheiro ali, é uma contratação de uma editora, é contratação de um projeto. A bandalheira que a esquerda gosta e que a mídia brasileira adora é ser essas relações promíscuas. Lá no Rio Grande do Norte a governadora é do PT. Justiça em Foco. Para o presidente da Fiergs, baixa atividade econômica levará a demissões de trabalhadores e fechamento de indústrias. Eu tenho conversado com algumas pessoas especialistas hoje muito mais em comportamento, que temem um verdadeiro reflexo comportamental quando passar essa fase, em termos, é assustador, mas em termos de suicídio e depressão. Que seria uma espécie de nova pandemia. Misto Brasília, companhia garante circulação normal dos trens do metrô aqui no DF. Vamos passar pelas agências, vamos lá? El País de Montevidéu, 1 em cada 4 uruguaios se sentem inseguros em relação à sua situação de trabalho, sua situação laboral. El Mercúrio de Valparaíso, no Chile, mais de 700 turistas tentam sair de todas as formas da Ilha de Páscoa. Que a Ilha de Páscoa é aquela ilha famosa por seus sítios arqueológicos que incluem quase 900 estátuas monumentais chamadas moais. Elas foram criadas por habitantes durante os séculos 13 a 16. Deutsche Welle, podemos ter vacina para o coronavírus em alguns meses, diz o especialista, que é um dos pesquisadores-chefes lá daquele laboratório que o Trump queria comprar o laboratório todo e ofereceu $1 bilhão. E a lemoada saltou nos tamancos. RFI, Rádio França Internacional, sem confinamento, estratégia da Suécia de esperar para ver evolução do coronavírus gera polêmica.
Já falei antes, o Sputnik News está indisponível. A Lusa, China registra 67 novos casos importados. ANSA, aqui uma informação para entender também por que na Itália o trem desandou tanto. Coronavírus circula na Lombardia desde o começo de janeiro, aponta estudo. Somente na metade de fevereiro é que eles começaram a tratar desse assunto. E isso é também responsabilidade da leviandade do governo do Partido Comunista Chinês. Sabia que tinha dado porcaria lá em Wuhan e mesmo assim não tomou as medidas necessárias. Quantos viajantes saíram da China entre 20 de novembro até que a China resolveu assumir que tinha problema? Hein? Vocês já pensaram? Financial Times, Estados Unidos pressiona a Arábia Saudita para acabar com a guerra dos preços do petróleo. La Vanguardia de Barcelona, o coronavírus nos está colocando diante do dilema. Somos egoístas ou solidários? Aqui no Brasil, eu creio que a gente poderia, nós somos solidários ou ordinários. Eu creio que a maior parte do brasileiro é solidário, mas a banda dos ordinários, ela também existe, e ela se enclausura em jornais, em partidos de oposição. Agência Brasil, bolsa sobe 7,5 e dólar cai para 5,03 em dia de trégua. Vamos ver a expectativa para hoje. Para encerrar, não sei se você notou, mas o tio Lula anda meio sumido. Andava. Até que ontem ele participou de um debate junto com o seu miquinho de estimação, que é o Haddad. O seu poste de estimação, que é o Haddad. Nem vou falar aqui da quantidade de asneiras, de porcarias que esse cara falou. O Bolsonaro não tem razão, companheiro, ele não pode fazer, não tem capacidade, não sei o que. Bom mesmo era quando eu comprava deputados, não sei o que. O Lula é um sujeito que, de todas as suas péssimas características, talvez a falta de caráter e a falta de dignidade seja aquela que eu mais fico estarrecido em observar. Que ele é um ladrão? É. Que ele é um mentiroso? É. Que ele é um vigarista? É. Que ele é um vagabundo? É. Que ele é um ordinário? É. Que ele é um preguiçoso? É. Que ele é um desqualificado? É. Tudo que a gente for pensar. Mas a sombra mesmo é a falta de caráter de um sujeito desses. É assustador você perceber o nível de desfaçatez com que ele, com que outros petistas, com que outros jumentos se manifestam. Ontem aquela coisa ignóbil, aquele barril de inutilidade chamado Dilma Rousseff, o Bolsonaro vai ser responsável pela morte de milhares ou milhões. A Dilma não sabe a diferença entre 6 e meia dúzia. A Dilma não sabe a diferença entre coisa nenhuma. Das únicas coisas que a Dilma falou com acerto foi quando ela disse que o Bolsonaro estava destruindo a destruição. Essa é uma manifestação, talvez do subconsciente, mas que revela que ela sabe que o Bolsonaro está destruindo a destruição que foi a passagem do PT e dos seus canalhas ladrões pelo poder. Esse é um aspecto tranquilo. Mas aí vem o Lula e dá uma entrevista. Eu confesso para vocês que eu tentei escutar a entrevista, não consegui, não tive estômago. Porque para escutar aquele ordinário, você tem que ser no mínimo tão ordinário quanto ele. Ou mais, porque você sabe que ele vai falar droga em cima de droga. Essa é uma questão que fica muito claro, mas daí vem a Folha de São Paulo e dá uma baita de uma matéria. Claro,
Folha de São Paulo enchia o bolso de dinheiro no governo do Lula, como é que não vai ter gratidão? O que ninguém pergunta para o Lula e para o FHC e para a Dilma é como eles foram tão levianos, como eles foram tão irresponsáveis enquanto estiveram no poder. Eu vou relembrar aqui, assim facilmente, nós tivemos o Pan-Americano, lá no Rio de Janeiro, 2005, 2006, alguma coisa assim. Qual foi o legado desse evento para o Brasil? Deu um estádio para o Botafogo, lá o estádio Nilton Santos, que foi construído com dinheiro de todos os brasileiros e dado de presente para o Botafogo. Esse foi um dos legados. Depois nós tivemos Copa do Mundo e Olimpíada. Que legado que eles deixaram? Estão lá abandonadas as instalações. Aqui em Brasília tem uma porcaria de um ginásio, de um estádio nacional, que não serve para nada. Teria que transformar aquilo ali num presídio, que aí sim se justificaria. Em compensação, você não tem nenhuma estrutura de saúde. O governo daqui gastou 1 bilhão e 600 milhões, o Agnello, um médico gastou 1 bilhão e 600 milhões e os hospitais aqui de Brasília são uma merda. São uma droga. Você vai nos hospitais aqui, são velhos, tem goteira. Então não teve investimento em saúde, não teve investimento em infraestrutura, mas gastaram dinheiro nos estádios. E eu vou resgatar aqui uma frase de um outro imbecil, que foi o Ronaldo, aquele que gosta de travesti, que ele disse no dia 1º de novembro de 2011. Não se faz Copa do Mundo com hospital. Sim, porque se faz Copa do Mundo, se faz Olimpíada com canalhas, com vagabundos, com sem vergonhas. Que essa é a condição que cabe definir essas pessoas que ocuparam o governo e só se preocuparam em roubar. A única preocupação da turma do PT, da turma do PSDB, desse grande consórcio de ladrões que é o Centrão, a única preocupação desse povo foi roubar, 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 roubar. E como agora eles não estão tendo possibilidade de roubar, como agora não tem mais o mensalinho, como agora não tem mais a mesada mensal, eles começam a obstruir votações. Porque você acha que um deputado se contenta em receber o salário e mais boa parte do salário dos seus servidores, dos seus funcionários? Você acha que a rachadinha é exclusiva de quem o Ministério Público do Rio de Janeiro quer? A rachadinha é uma instituição aqui em Brasília. Eu aposto com você que mesmo entre os aliados aqui do Bolsonaro em Brasília, no Congresso Nacional, muitos praticam. Pelo que eu conheço do funcionamento do Senado e da Câmara, eu diria que hoje 50% dos parlamentares praticam a rachadinha como complemento de renda dos deputados e senadores. Não é leviandade. É só você conversar com as pessoas. Não acho que seja errado fazer a rachadinha. Errado é a pessoa se submeter a ela. Mas depois que se submeteu, você faz um acordo. Mas dizer que a rachadinha não existe, e existe porque é uma forma dos deputados e dos senadores aumentarem a renda. Inclusive a deputada Érica Cocai, do PT do DF, tem um processo andando em segredo de justiça aqui no TJDF-T, exatamente sobre a cobrança da tal da rachadinha.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem toda uma realidade de uns governos de corruptos e ladrões que não fizeram nada, que desviaram bilhões e bilhões de reais. E aí me aparece um asno que nem o Lula para falar. Falou na rede do PT. Mas aí a Folha de São Paulo, que é outro antro, vai lá e pega essa matéria, uma conversa entre o jumentinho e o jumento, e transforma isso em notícia. Realmente, meus amigos, realmente, minhas amigas, nós estamos numa situação de guerra. Ontem, conversando com uma pessoa, ela disse assim: Alfredo, mas só no Brasil e nos Estados Unidos os governos não conseguiram fazer uma união nacional. Ah, que estranho, né? São os únicos dois governos que tratam a imprensa do jeito que a imprensa precisa ser tratada. São os únicos dois governos que não ficam dando mole para a imprensa. Se o Macri estivesse na Argentina, talvez também estivesse apanhando. Porque os demais governos, os governos sociais-democratas, os socialistas fabianos e companhia, eles adoram apanhar e pagar. E a imprensa brasileira ainda não aprendeu a viver sob essa nova realidade de que não adianta o jogo da chantagem. O presidente da Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, também colocou o dedo na ferida. O Campo Grande News também detectou os comerciantes querem trabalhar, porque senão nada vai resistir. A realidade é uma só. Se formos atrás de Rodrigo Maia, de discurso de Lula, de pontos de vista da mídia, o Brasil quebra. Mas para eles nada vai mudar, porque eles podem acusar o Bolsonaro. Por isso que a atitude do Bolsonaro precisa ser saudada. Por isso que a conversa, a fala deste verme do Lula precisa ser tratada como apenas mais uma manifestação de um verme, porque ele não passa disso. Ele não passa de uma ratazana que roubou todo o queijo e agora quer posar de Salvador. Vamos chegando ao final do nosso Na Hora do Café. Eu vou desejando um bom dia para vocês e nos vemos de novo amanhã aqui, como sempre, claro, na Hora do Café.